Passado já mais de um mês aí da pausa do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo segue tranquilo no mercado, né? Claro, está negociando um nome aqui, especula um bagre ali, aquela porcaria ali, mas só trouxe um nome até agora, passado este mais de um mês aí de pausa, né? De Copa do Mundo, que se iniciou no último dia 13 de junho. Já viramos o mês, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 2 de julho, e o São Paulo anunciou um reforço. Sim, Vitor Sá, atacante, ponta, né, que a gente já tinha falado que já estava, obviamente, contratado, já até tinha feito exames médicos, frequentava a Barra Funda lá, mas só depois que o seu contrato acabou lá com o clube russo, que o São Paulo pôde, enfim, anunciar o seu único nome até agora, né? Em meio a isso, teve aí recusa do CRB por seu artilheiro, tem as conversas com o xerife português caminhando muito próximo. São Paulo deu ultimato aí para fechar, quem sabe, com Domingos Duarte, um zagueiro aí português que pode sim chegar para o São Paulo nessa janela, mas é só, né? O São Paulo, obviamente, a gente sabe, não tem dinheiro, está numa crise, a maior crise de sua história, tem que se reinventar assim. Não tem Rui Costa, não tem ninguém para contratar, tem lá só o Rafinha, ninguém sabe quem está mandando, quem está contratando, se o Macis manda alguma coisa ou não. Enfim, um caos generalizado, né? Infelizmente, estou tendo que interromper aqui minha participação, minha audiência na Copa do Mundo para vir ter que falar dessa porcaria que é o São Paulo. Mas enfim, vou trazer aqui para vocês, queridos Avante Lovers, como é que andam as negociações? O que tem de avançado, de concreto, de não concreto? O que está fechado ou não nesse mercado aí, nessa janela de transferências de meio de ano? Que sim, poderia o São Paulo estar observando a Copa do Mundo, poderia o São Paulo estar olhando. E o Rafinha, que foi comentarista, será que ele só olhou realmente para comentar? Foram apenas 10 dias ali que ele ficou comentando para a televisão, né? E em meio ao caos do São Paulo, obviamente pegou mal essa parada do Rafinha aí, que agora é o único diretor, dirigente, sei lá o que ele é agora lá, o que ele tá fazendo lá, né? Para contratar, né? Enfim, bora falar sobre como anda o mercado tricolor logo após da nossa vinheta. É isso aí, rapaziada tricolor. Bora lá falar sobre as negociações do São Paulo, né? Nesse mercado de meio de ano. Mas antes, só já pedindo para você deixar o like, tá bom? Senta o dedo no joinha, que ajuda demais a gente aqui. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva no nosso canal, aqui no Avante Meu Tricolor, para saber tudo sobre o São Paulo. Ative as notificações no sininho para você sempre receber quando tiver vídeo novo. Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se possível, faça o Pix aqui que está na tela também, tá certo? Mas deixando aquele like maneiro já ajuda demais a gente. Então, ó, aperta o dedo aí, aperta o dedo no like que não dói nada, é de graça, tá bom? Bora lá então falar dos reforços, do único reforço, na verdade, do São Paulo até aqui, né? Vitor Sá. Sim, depois de muita espera, o São Paulo enfim anunciou na manhã dessa quarta-feira, dia 1º de julho, a contratação do atacante Vitor Sá, de 32 anos, que estava aí no Krasnodar da Rússia, o mesmo time do Diego Costa, zagueirão que foi formado em Cotia, foi para lá. O Diego Costa, inclusive, obviamente, conversou com ele, né, deu as melhores referências do São Paulo, e o Vitor Sá, enfim, acertou, está oficializado como novo reforço do São Paulo. O jogador, que estava livre aí após o término da temporada europeia, chega ao tricolor com contrato válido até 31 de dezembro de 2029. Ou seja, estamos em 26, 27, 28, 29, 3 anos e meio de contrato para um jogador de 32 anos, né? Que nunca, na verdade, vamos falar a verdade aqui, nunca se destacou no futebol mundial, foi revelado aqui nas categorias de base até do Palmeiras ali, começou em times menores e foi para a Europa muito cedo, né? Um daqueles casos que vai para a Europa, atuou sempre em times menores lá, né? Sem muita relevância na Europa, futebol austríaco, foi artilheiro lá na Áustria, enfim, teve sua única passagem assim de relevância, vamos dizer, no futebol brasileiro
no Botafogo, ali um pouco antes daquele título da Libertadores, né, entre 22 e 24, fez ali alguns gols, algumas jogadas, mas enfim, nada que se destaque muito, né? É um jogador que chega ali, como o São Paulo diz, é oportunidade de mercado, né? A gente já falou aqui que os salários são altos, não é nada baixinho, não. O cara que vem da Europa, ele vem com esse status maior aí, por mais que pode não jogar, não estou aqui julgando se ele joga nada ou não, mas normalmente quem vem da Europa, não importa se ele joga bem ou não. Ah, eu ganhava tanto, eu ganhava 1 milhão de reais, né? Estou baixando para 800 mil, estou fazendo esse favor para vocês. Enfim, São Paulo poderia olhar também aqui para o mercado, ver se não tem nenhum ponta. A base, não está revelando mais ninguém a base? É um jogador que vem aí para compor elenco, né, gente? A gente sabe disso. Pode ser que ganhe ali também uma condição de titular. Eu vou ser bem sincero, não sei se ele é ponta esquerda ou ponta direita. Ponta direita já tem vago, né? O Arthur é dono da posição, assim, sem discussão nenhuma, né? Se o Vitor Sá fizer ali a ponta esquerda, me deu branco aqui se ele faz a ponta esquerda ou a ponta direita, obviamente ele vai ganhar a posição de Ferreirinha. Eu, se treinar, se tomar um Monjaro ali, posso roubar a posição do Ferreirinha também. Você pode roubar a posição do Ferreirinha, qualquer um pode roubar a posição do Ferreirinha. Né? Enfim, o São Paulo é isso aí. É essa draga, é Vitor Sá, é o que a gente tem que aceitar, né? Porque, como eu disse, o São Paulo só vai nas oportunidades de mercado. Outra oportunidade que o São Paulo viu aí no mercado foi do atacante Mikael, né? Mas o São Paulo teve recusada a proposta que fez para contratar o atacante do CRB, de 27 anos, aí artilheiro da Série B pelo CRB, né? É o maior artilheiro do Brasil aí, na verdade, esse jogador na temporada, né? Mas o tricolor sugeriu aí um empréstimo gratuito do jogador com cláusula de compra definitiva fixada em 10 milhões de reais, caso ele atingisse metas de produtividade. É aquele velho esquema do São Paulo, né? Me dá de graça, deixa aqui por 6 meses. Se a gente gostar, se atingir as metas, não sei o que, a gente compra. Malandro é só o São Paulo, né? O resto é trouxa, né? Você que é espertão, né, São Paulo? E aí, obviamente, o que o CRB falou? Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? O CRB ele já negocia a venda do seu atacante aí a clubes de Portugal, Coreia do Sul, Japão, por valores e condições bem melhores do que essas oferecidas pelo São Paulo, obviamente, né? Não precisa muita coisa aí, se você chegar lá com 11 milhões e 2 pastéis, já é melhor que o São Paulo, né? Enfim, o presidente do CRB aí, o Mário Marroquim, ele criticou bastante o tricolor, né? Abre aspas aí para as declarações do presidente. Houve uma proposta, mas posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar o atleta por empréstimo, de graça, para fechar o negócio no fim do ano, após o jogador atingir metas. O Mikael não precisa mais provar para ninguém a qualidade que tem, disse aí o presidente, que completou. O atleta só sai por 2 milhões de euros. Já recebemos proposta do exterior de 1,2 milhão de euros e recusamos porque entendemos que ele vale mais, completou aí o presidente do CRB, Mário Marroquim. Bom, artilheiro do futebol brasileiro em 2026, como eu disse, tem 20 gols em 28 jogos. Mikael, ele começou a carreira no esporte, já passou por Internacional de Porto Alegre e América Mineiro. Mas vamos lá, né, minha gente? Convenhamos aqui, Mikael, 27 anos, com todo respeito ao jogador artilheiro aí do nosso Brasil neste começo de 2026? Não, né? Não dá, né? E ainda o São Paulo ainda passou essa vergonha, passou esse papelão aí do presidente chamar a proposta de indecente. Então, assim, você já tem o Caleri, você já tem o André Silva, tem o Tapia, que sim, vai receber propostas aí, pode ser que saia, mas eu nem considero o Tapia como um camisa 9 ali, tá? Então você tem Caleri, você tem André Silva, você tem Rian Francisco, e você tinha o Paulinho, né? Que o São Paulo já informou que deve emprestar aí. Ou seja, tinha 4 atacantes, centroavantes, né? E tem ainda o Gustavo Santana, que pode fazer essa também, que subiu da base. Você vai contratar o Mika? Ah, mas ele é artilheiro das. Desculpa, gente. 27 anos. Você só ouviu falar agora? É aqueles casos do jogador que tem uma temporada, que faz um monte de gol, que não sei o quê. Se fosse bom mesmo, com todo respeito ao CRB, já fui na torcida do CRB, inclusive, já fui lá apoiar o time, mas não estaria no CRB, né? Estaria num time maior, estaria na Europa, enfim, o São Paulo tá tomando não até de bagre. A verdade é essa, meu povo. Né? Tenta arrumar alguma coisa. Aí estão falando, não, mas quer usar o André Silva como outra função. Gente, o André Silva já tá ruim de 9. Se botar ele para lado, para meia, para armar, já demite logo o André Silva. Se não quer o André Silva de 9, não tem muita utilidade. Então, assim, como eu falei, já tem Calério, já tem André Silva, já tem o Rian Francisco, vai ficar na fila eternamente? Não joga mais? Vai ser jogador só do Sub-20? O São Paulo tá uma beleza, né, minha gente? Vamos falar de quem que pode ser, que enfim o São Paulo conseguiu avançar.
Domingos Duarte. Sim, o São Paulo avançou nas negociações para a contratação do zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos, português, né? Com a sinalização do interesse do grego Olympiacos sobre o jogador que é alvo do São Paulo, né? A diretoria tricolor aceitou as condições financeiras solicitadas pelo atleta, que está livre no mercado após o encerramento do seu vínculo com o Getafe da Espanha. Ou seja, ele está livre para assinar com quem quer e agora é leilão, né? Quem oferece mais, o melhor contrato, e aí o Olympiacos ofereceu uma bala, o São Paulo, opa, peraí que a gente pode oferecer um pouquinho mais, né? E com esse impasse financeiro superado, o São Paulo aguarda aí uma definição nos próximos dias. O defensor português vai se reunir aí com seus familiares, representantes, para avaliar essa possibilidade de se transferir aqui para o futebol brasileiro, ponderando o projeto do São Paulo frente a propostas aí dos clubes europeus que também estão conversando com o zagueiro, tá certo? A avaliação interna, pelo que a gente apurou aqui no Avante Meu Tricolor, lá dentro do Morumbi, é que o clube já esgotou as margens de negociação ao cobrir os valores pedidos pelo jogador, né? Então, assim, o São Paulo, eu dou X, pô, eu quero X e meio, o São Paulo, tá bom, vamos lá. Então, o São Paulo atendeu as pedidas do Domingos Duarte, né? Diante disso, a diretoria entende que um eventual desfecho negativo nessa transação ocorre exclusivamente por uma escolha pessoal do atleta que não, caso não queira vir para o São Paulo, né? Ou seja, tá nas mãos dele, o São Paulo deu o seu ultimato, falou, ó, tá bom, você quer X e meio, nós temos esse X e meio para dar e só. É isso ou não é mais, né? Enfim, minha gente, vocês viram aí os níveis dos reforços, né? Os níveis das negociações, das especulações, das contratações. Você pode ver também, você que acompanha a gente aqui no nosso site também, avantemeutricolor.com.br, o nível de nomes é esse, né? Não tem muita coisa, né? Vai chegar para ser titular e mudar o time, não vai ter nenhum jogador de Copa do Mundo. E olha, vocês estão vendo a Copa do Mundo? Muito bons jogos, muito bons jogadores desconhecidos. Porque você não chega lá num Cabo Verde, num Congo, né? Chega lá no Canadá, vários países aí menores, no Irã, numa Argélia, né? Que você tem que ir também na rabeira da Copa do Mundo. Se você pegar um Marrocos ali, já não dá, já é nível europeu, né? Então São Paulo já não tem força nenhuma. Mas por que não? Pega um zagueiro lá de Cabo Verde, que tá indo bem, pega um lateral, um ponta driblador, arisco, tem muitos bons jogadores aí para esse elenco covarde do São Paulo, né? Que estão vendo a Copa do Mundo, como é que se joga futebol, indo para frente, sem medo, né? Com drible, com tabelinha, com triangulação, com jogadinhas, né? Não aquela, toca pro lado, agora toca pro zagueiro, volta pro zagueiro, volta pro goleiro. Não dá mais esse futebolzinho, não dá mais esse futebolzinho, São Paulo, tá? Então, assim, é que a gente nem sabe se tem alguém lá no scout de olheiro, né? Eu chamo de olheiro ainda porque eu sou das antigas. É muito melhor falar olheiro, né? Do que o staff de pesquisa de nome. Vá pro inferno, né? Então, os olheiros do São Paulo não estão nem aí para essa Copa do Mundo, né? Porque você poderia ir lá, vai lá, você não acha um jogador barato, você não consegue ir lá num país africano e achar, né? Não consegue ir num time asiático, numa seleção europeia de menor escalão e pegar um jogador? Não, o São Paulo parece que tá vendo a Copa do Mundo por puro entretenimento, né? Sendo que os caras lá têm que trabalhar. E aí fica nisso, é Vitor Sá, é Domingos Duarte, é os caras, né, que nem na Copa do Mundo foram, que estão lá na rabeira, que estão também assistindo. Enfim, minha gente, não trago boas notícias, né? Como eu disse, esses são os nomes, é isso que a gente tem de atualização de mercado aí nesse começo de quinta-feira, né, já no final da semana aí. Como eu falei, ó, já estamos no dia 2 de julho, né, a Copa do Mundo começou dia 13, mas o futebol já estava parado desde o dia 1º ali de junho, né, então o São Paulo já teve um mês inteiro aí, teve férias dos jogadores, teve demissão de Rui Costa, teve isso, teve aquilo, enfim, o São Paulo é aquela bagunça que vocês já conhecem muito bem, né, e não vai mudar, minha gente. Muita gente esperando, os torcedores, né, será que dá para sonhar com algum título? Depende de quem trouxer aí nesse meio de ano. Então, não vai ter título nenhum, né? Porque se a gente for depender do que o São Paulo for trazer nesse meio de ano, a gente tá ferrado. É o que tem aí, é a molecada, é um Vitor Sá a mais, vai ser um zagueiro ali a mais, é o Traíra do equatoriano lá, que eu me recuso a falar o nome do Traíra lá, reintegrado. É isso que o São Paulo quer, é isso que o São Paulo, bate na cara da torcida. Toma o Traíra de volta. Vocês não querem?
Dane-se, a gente reintegra ele porque a gente não tem dinheiro, a gente é falido, a gente se humilha. O cara pode vir aqui, pode vestir a camisa do rival, pode sumir por um mês, pode ir para o Equador, encher a cara, voltar com uma desculpinha deslavada, que é a depressão. Muito feio ainda isso, né? Usando a depressão como uma desculpa para falta de caráter, né? Para o amadorismo que é esse clube. E tá aí, a gente vai ficar com Traíra na zaga, a gente vai ficar com Vitor Sá no ataque, a gente vai ficar com a molecada, e é isso que tem. Tá bom, minha gente? Não se empolguem nesse final de Copa do Mundo, aproveitem a Copa do Mundo, vejam o que é um bom futebol, porque depois, ó, a partir ali de 22 de julho, volta o nosso sofrimento, volta essa porcaria que é o futebol brasileiro, né? Você vai, o Brasileirão é o melhor campeonato do mundo. Vocês estão vendo a Copa do Mundo? Vocês estão assistindo? O que é jogo de verdade? Não estou falando todos, claro, tem jogos muito ruins, mas vocês estão vendo uma França jogar? Que coisa bonita que é. Né? Como é bom ter jogador que tem criatividade. Ah, o Ferreirinha é tão habilidoso quando sabe jogar bola, o Ferreirinha. Habilidade é uma coisa. Vocês estão vendo o Olise da França? O que o Mbappé joga? O que o Dembélé joga? Né? Claro que eu estou falando de nomes aqui, topo do futebol mundial. Mas e aí? Os caras olham e falam, putz, eu nunca vou conseguir ser aquilo. Então vaza, né? Vaza do São Paulo, que o São Paulo é grande demais. Bom, vocês viram que eu tava morrendo de saudades para descer o pau no São Paulo, porque é isso que esse clube merece, né? Enquanto tiver nessa crise, a gente vai criticando, a gente vai expondo essa porcaria que está o São Paulo, mas enfim, você fica ligado aqui com a gente de maiores negociações do São Paulo, tudo que tiver de novo aí a gente sobe lá no nosso site avantemeutricolor.com.br, fique ligado, ou também aqui no nosso canal do YouTube, já deixa aquele like maneiro, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu comentário aí sobre as contratações do São Paulo, ativa as notificações, faz o Pix, ufa, mas deixa aquele like que já ajuda demais a gente aqui, tá bom? A gente volta com mais notícias, sempre que tiver bomba, sempre que tiver coisas urgentes, a gente vem aqui trazer para vocês. Aquele abraço, tchau!